relacionamentos redimidos. É o tema que nós estamos pensando aqui na nossa igreja durante esse mês. Isso porque eu estou preparando, nós estamos num processo de construção de uma nova identidade da nossa igreja. Nós estamos tentando refinar a nossa declaração de missão, nós estamos tentando ajustar a nossa visão para os próximos anos. E parte dessa tarefa consiste em nós entendermos quais são os nossos valores mais primordiais enquanto Igreja de Cristo Henrique Jorge. E aí, para isso, eu tenho feito diversas reuniões, ouvindo cada ministério, fazendo alguns questionamentos, aplicando algumas ferramentas, para que a gente possa entender o que é que de fato Deus quer para a nossa igreja. E uma das coisas que tem sido centrais para a nossa comunidade, enquanto Igreja de Cristo Henrique Jorge, é o pilar de relacionamentos redimidos. Esse é um valor que nós, enquanto igreja, queremos cultivar. Uma igreja cristã, que forma discípulos de Jesus Cristo, mas que produz relacionamentos redimidos. E relacionamentos redimidos são aqueles relacionamentos que promovem vida à luz do Evangelho. Então nós queremos valorizar relacionamento, vida na vida. Nós queremos valorizar que a nossa igreja, que nós queremos promover que a nossa membresia seja de fato uma família. E que nós tenhamos relacionamentos profundos e não somente relacionamentos superficiais. Amém? Então esse é um pilar, o pilar do relacionamento. Amém? Nós gostaríamos de ser uma igreja acolhedora, nós gostaríamos de ser uma igreja amiga e uma igreja em que todo mundo encontra um espaço para cultivar relacionamentos saudáveis. Amém? Dito isto, eu quero ler alguns textos com vocês. Amém? Vamos começar para o Filipenses capítulo 4, verso 2. Filipenses capítulo 4, versículo de número 2. Assim está escrito na palavra de Deus. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Então aqui nós temos uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, que tinha duas mulheres, a Evódia e a Sintique. Inclusive sugestão de nomes para os bebês aqui da igreja. A Evódia, né? Nunca apresentei uma Evódia. Aqui, como é o nome da tua filha? Evódia, né? Lindo nome, não é? Mas, aqui no texto, Paulo as exorta publicamente, porque elas tiveram uma comunhão intensa. Elas tiveram um probleminha. Certo? Uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, tinha gente que tinha problema de relacionamento. Interessante, né? Vai comigo para Atos, capítulo de número 15. Atos, capítulo de número 15, versículo de número 36. Diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Então, se no primeiro momento nós temos uma tensão entre Evódia e Sintique, aqui nós temos uma tensão de relacionamento entre o próprio apóstolo Paulo e Barnabé, que era o seu mentor. Nós sabemos que no final da carreira, Paulo se reconciliou com João Marcos, porque o que aconteceu? Saíram para Paulo e Barnabé, foram enviados pela igreja de Antioquia
Quando chegou no lugar, começou as perseguições, aí Barnabé, novo, ao que nós sabemos, ele disse assim, rapaz, não dá para mim não, esses cabos aqui sofrem demais. Aí João Marcos, na verdade, disse, rapaz, não dá para mim não, esse daqui é muito sofrimento. Aí Marcos voltou. Aí Paulo, rapaz, esse bicho é mole, viu? Ô, caba mole. Aí quando foi, depois do concílio, para eles voltar para fazer a obra de novo, aí João Marcos, eu vou também. Aí Paulo, você mesmo não, você só dá trabalho, fique aí. Aí Barnabé, não, Paulo, nós vamos levar o rapaz, todo mundo merece. Aí Paulo, não, senhor. Aí a desavença foi tão grande entre dois homens de Deus. Paulo viu Jesus e teve uma desavença grande. Certo? Tem mais um texto aqui para a gente ler. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 19. E é até necessário que haja partido para... Não, peraí. Opa, deixa eu ver, acho que eu escolhi errado. É o 18, na verdade. Porque antes de tudo estou informado de que quando vocês se reúnem na igreja, existe o quê? Entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E aí, irmãos, eu poderia passar a noite todinha aqui lendo de problema, de quebra-pau, baixaria que teve na igreja cristã do primeiro século. O pessoal diz assim, às vezes, quero voltar para a igreja primitiva. Pois é, na igreja primitiva tinha a Evódia e a Sintique, tinha Paulo e João Marcos, que com Barnabé, tinha esses irmãos aqui que estavam dividindo a igreja. Era uma igreja que o pau quebrava. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque enquanto nós queremos construir uma igreja de relacionamentos saudáveis, nós não podemos construir uma utopia aqui na Igreja de Cristo Henrique Jorge. A seguinte utopia: todo mundo que entrar por essa porta vai ser amado e nós vamos conviver intensamente uns com os outros e nunca vamos ter ranhura. Isso não acontece nem entre os discípulos de Jesus, quanto mais entre nós. Quando eu falo que um valor nosso é relacionamento redimido, eu não quero dizer que nunca aqui vai ter mentira, fofoca, injustiça, indireta, piada, frustração. Não é isso. Porque isso não é possível nem mesmo nas igrejas do Novo Testamento, nem mesmo entre o colégio apostólico. O que é então, se nós queremos, o que é então que eu quero propor para vocês? Se nós queremos construir uma igreja pautada em relacionamentos, nós precisamos aprender a brigar. Nós precisamos aprender a termos conflitos. Nós, enquanto igreja, precisamos entender que existe uma maneira evangélica de resolver problemas, pautada pela Bíblia. Porque senão nós vamos acabar resolvendo os nossos problemas igual as pessoas no mundo lá fora. E se nós formos resolver igual as pessoas do mundo, que diferença faz? Amém? Se o evangelho só afeta as minhas horas de domingo à noite, só me faz levantar a mão, fechar os olhos e cantar a Deus, mas não faz uma transformação na maneira quando eu lido, quando tem tensão, esse é um evangelho que não transforma profundamente. Por isso, eu quero hoje apresentar para vocês 4 princípios bíblicos para a comunicação. Eu podia também chamar esse sermão da seguinte maneira: como brigar para a glória de Deus. Amém? Então eu quero começar dizendo para vocês uma coisa. Bons relacionamentos não são construídos por falta de problema. Bons relacionamentos não são construídos com a vida 100% maravilhosa. Não. Toda pessoa é pecadora e somente isso é necessário para ter um conflito. Todo relacionamento humano vai ser marcado por conflito. Patrão e empregado, empregado e empregado, marido e mulher, marido com pai e filho, mãe e filho. Só o único relacionamento que é livre de confusão é de irmãos.
não é? Principalmente ali na primeira infância. Digo isso a julgar as minhas duas filhas, que elas quase não brigam, né? Tá com 10 minutos que não rola um UFC, que desde que nós chegamos no culto não houve. Então você vê aí como é uma bênção. Então, gente, todo lugar que existe gente, vai haver conflito. Toda pessoa é pecadora. E a igreja, qual a primeira pergunta que eu faço? Vamos ver quem lembra. Ou uma das perguntas que eu faço, que são básicas para a pessoa se batizar ou para ser recebido na igreja. Você reconhece que você é pecador? Todo mundo aqui reconhece que é pecador? Miserável? Miserável? Você não é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não. Você é ruim mesmo. Hã? Você não é como a outra. Você tem valor, né? Todo mundo reconhece que é pecador. Então, irmãos, todo pecador vai viver em conflito. Nesse texto de Efésios capítulo 4, que é o texto que vai ser base da minha mensagem nessa noite, Paulo apresenta 4 princípios que ensinam ao crente como crescer e como mudar, substituindo padrões pecaminosos e padrões mundanos por padrões bíblicos de resolução de conflito. A ideia é que nós mudemos aquelas coisas que agradam a nossa carne para aquelas coisas que agradam a Deus. O alvo desse tempo que eu quero ter com vocês é dar para a igreja padrão, para que quando vocês estiverem em conflito uns com os outros, no ministério, na família, em casa, em qualquer lugar que seja, nos seus relacionamentos, vocês apliquem esses princípios e vocês vão ver a transformação. Eu aprendi esse princípio num contexto de crise que eu e a Keise passamos nos nossos anos iniciais no casamento, e eu acho que eu não exagero quando eu digo que esses princípios salvaram o nosso casamento. Muitos aconselhamentos que eu fiz aqui na nossa igreja, entre marido e mulher, entre várias pessoas, aprenderam esses princípios. PG de casar, a gente já trabalhou esses princípios aqui. E eu, toda a vida que vi esses princípios sendo aplicados e obedecidos, eu vi grande transformação. E eu queria que isso fosse uma marca da nossa igreja, uma igreja que resolve conflitos de maneira bíblica. Amém? Então, vamos lembrar que alguém, em algum contexto, já ouviu sobre 4 princípios da comunicação? Alguém em algum contexto? Vamos lá, quem lembra o primeiro princípio? Não mentir, é falar a verdade, o primeiro princípio. Falar a verdade. Segundo princípio, mantenha-se atualizado. Terceiro princípio, ataque o problema e não a pessoa. Quarto princípio, haja e não reage. Então vamos começar pelo primeiro, falando a verdade. Efésios capítulo 4, verso 25. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, cada um de vocês fale a verdade com o seu próximo. Por que falar a verdade? Porque somos membros uns dos outros. Então, o mandamento do texto bíblico aqui é claro: falar a verdade. A verdade toda, nada mais do que a verdade. O que é que significa eu falar a verdade? Certo? Falar a verdade significa que eu vou excluir dos meus relacionamentos a mentira, o engano claro, o exagero, certo? As mentirinhas, o pessoal diz mentirinha branca, né? Vamos ver essa conversa? A meia-verdade, insinuações indiretas, ficar sem falar como uma arma, certo? Falar uma coisa enquanto a linguagem corporal diz outra, são todos quebra do princípio de falar a verdade. Alguém chegar e dizer assim: rapaz, está com raiva de mim? Aí assim, eu? Não. Estou com raiva não. Mas eu acho engraçado, né? Ou então a pessoa fala, isso é o quê? Uma mentira. Né? Indiretas, né? Piadas, comentários que não visam resolver o problema, mas suscitar a ira. Não é uma maneira de falar a verdade. É uma quebra do primeiro princípio. Entendeu? Deixar com que os outros irmãos adivinhem que você se chateou também é uma quebra do princípio.
alguns anos atrás, um grande amigo meu faleceu, pastor. Aí eu assumi a igreja dele, por 6 meses, lá na igreja de Cristo do Pai João. O culto era de manhã, aí eu ia para lá todo domingo e fiquei lá, né, ministrando. Aí no domingo de despedida, a irmã chegou assim, uma senhora da igreja chegou para mim e falou assim, ó, queria conversar com você. Ah, pois não, queria lhe pedir perdão. Aí eu, perdão? Por quê? Porque eu fiquei chateada com você. Aí eu fui, o que foi que aconteceu? Ela explicou lá uma situação que aconteceu, que ela ficou chateada comigo. No segundo domingo que eu comecei a ir para lá. Ela disse, pois está desde esse domingo que eu não sei. Aí eu vim pedir perdão a você e tal, não sei o quê. Aí eu, tá bom, perdoei ela. Aí disse assim, pronto, me perdoa, perdão. Pronto, agora eu vou dizer uma coisa. A senhora está errada, porque a senhora não falou antes. Eu não tinha como adivinhar que a senhora estava chateada comigo. Então, quando a Bíblia diz que é falar a verdade, a Bíblia não diz que as outras pessoas, elas devem perceber o que você fez, o que você se sente. Seu marido não deve ter a capacidade de perceber, você não deve ficar fazendo bico, fazendo cara, né? A sua esposa também, seu filho, né? Seu pai. É necessário que nós aprendamos a falar a verdade. Certo? Vamos olhar aqui um texto base. Deixa aqui marcado em Efésios 4 e vai comigo para Mateus 18. Verso 15. Mateus 18, 15. Diz assim a palavra de Deus. Se o seu irmão fazer o quê? Fizer o quê? Pecar contra você, vai e faz o quê? E não é se a pessoa pecou contra mim, não é para mim ficar esperando ela criar vergonha na cara porque ela não é doida e vir atrás de mim, não. Não, eu vou falar, ela que venha. Não foi ele que errou? Ele que venha. É assim que o texto diz? O texto diz, se o seu irmão pecou contra você, vá até você e fale a verdade. O que você fez, eu não gostei. Eu estou chateado. Ninguém descobre que machucou o outro com rabisaca, com silêncio, com raiva. A gente precisa ser maduros e aprender a falar. Eu não gostei disso que aconteceu. É o que o texto ensina. Vamos lembrar de Jesus, de Deus. Deus disse para Adão o quê? Não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, não foi? Adão fez o quê? Comeu. Quem foi que pecou contra quem? Deus contra Adão ou Adão contra Deus? Adão contra Deus. Deus poderia ter ficado assim, pois se Adão pecou, ele que vem atrás de mim. Não é ele que está errado? Eu sou Deus. Sem Adão, Deus continua sendo Deus ou não? E Adão sem Deus? Não é nada. Quem que precisava de quem? Deus podia ter ficado de braço cruzado. É ele que venha. Eu? Atrás dele. Eu fiz tudo. Eu criei ele. Dei o jardim, tudo pronto. E ele ainda desobedeceu. Ele que vem atrás de mim. Foi assim que Deus fez? O que é que Deus fez? Ele foi até Adão e falou. Não é? Pergunta, por que quando você é vítima do pecado de outras pessoas, você quer que elas venham? Por que você não obedece o mandamento de falar a verdade, vai até elas e diga assim, eu não gostei disso. As coisas não vão se resolver nos relacionamentos por suposições. Ninguém tem a obrigação de adivinhar quando você ficou chateado. Por isso que o texto é, cada um de vocês deixa a mentira e fale a verdade. Verdade. Então, o que é o oposto de falar a verdade? A mentira, a meia-verdade, a indireta. Entendeu? O comentário maldoso. Tudo isso é o oposto de falar a verdade. Se nós queremos ter uma igreja com relacionamentos redimidos, se esse é um pilar, nós vamos precisar saber que as pessoas vão lhe machucar, as pessoas vão lhe ferir, e o seu papel não é guardar o rancor, é chegar para a pessoa e dizer, eu não gostei do que aconteceu. Falar a verdade. Primeiro princípio, qual é? Voltando para Efésios, capítulo 4. (26) agora.
Fiquem irados e não pequem. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira e nem dê lugar ao diabo. Qual é o princípio aqui agora? O princípio é mantenha-se atualizado. Certo? Primeiro princípio é qual? Falar a verdade. Segundo princípio, manter-se atualizado. O que é isso? Vou dizer aqui um exemplo. Um dia aconteceu lá em casa. Eu estava chateado numa coisa que a Keisa disse assim: Keisa, eu já estou por aqui com isso aqui. Aí na hora que eu falei isso, ela olhou para mim e disse assim: está por aqui. Quer dizer o quê? Não está atualizado. Tem demanda não. O crente verdadeiro, ele é para ficar só por aqui, ó. Na canela. Na canela ainda é muito, é só no pé. Mas é porque o que acontece? As pessoas nos machucam, nós não resolvemos, aí vamos acumulando, aí chega por aqui. Aí quando vai resolver, você não está resolvendo mais um problema, você está resolvendo diversos problemas. E isso é uma prática de quê? De pessoas que não estão atualizadas. Irmão, o negócio é tão sério que uma vez eu fiz um aconselhamento com um casal com mais de 30 anos de casado, a mulher falou assim, dado momento: bem que minha mãe falou que eu não devia ter casado contigo. 30 anos de casado, ela ainda está resolvendo demanda da lua de mel. A gente ri, mas imagine aí você trabalhar 30 anos de relacionamento não resolvido com perdão. O problema disso é o quê? Porque eles não estavam atualizados. Aconteceu o erro, não falou a verdade, ficou calado, aí guardou. Aí quando guarda, o problema é o que surge o quê? A raiz de amargura. A raiz de amargura ela vai se desenvolvendo, até que ela toma de conta. Aí a pessoa, qualquer coisinha, ela explode, porque ela está amargurada. E o texto está dizendo: irem e não pequem. Certo? Então o princípio é manter-se atualizado. Observe que nesse versículo a ira nem sempre é pecaminosa. Tá? A mentira sempre é pecaminosa, mas a ira não. Jesus, quando ele entrou no templo, ele se irou. Deus está irado com os pecadores. Né? Salmo número 7, não é capítulo, porque é um inário, né? Versículo 11, fala que Deus é o justo juiz, sente ira todos os dias. E a ira santa, ela pode ser definida como a ira por causa de dano a outra pessoa. A ira é uma energia, certo? Uma descarga elétrica que deve ser usada para resolver o problema. Então, quando alguém está irado, alguém tem uma descarga elétrica de adrenalina. E aí, o crente, quando ele está irado, ele vai jogar a sua energia para atacar o problema e resolver. O descrente, ele vai usar a sua energia para atacar a pessoa. Vocês estão entendendo? Então, a ira, todo mundo vai ter energia. Quando você fica irado, você fica com energia. E aí você precisa ter sabedoria, que é para onde você vai direcionar a sua ira. Certo? Agora o texto está dizendo que nós devemos resolver os problemas o mais rápido possível. Por que é que o nome do princípio não é resolva antes do sol se pôr? Porque já pensou a confusão? Vai dizer que a gente está aqui, aí os meninos do louvor chegam aqui para ensaiar 4h30, aí eles brigam. Aí está lá o clima, aquela tensão, todo mundo enérgico. Aí bora resolver que 5h vai o sol, 5h30 o sol vai se pôr e a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Né? Então, o princípio ensina: resolva o mais rápido que a sabedoria permite. Às vezes é sábio deixar passar uma noite, um tempo, não querer resolver na hora. Só que, olha o que eu estou dizendo, é sábio deixar passar uma noite, um curto período. Tem gente que quer deixar passar 15 anos. Então resolva o mais rápido que você pode. Quem não resolve os problemas rápido, dá lugar a Satanás. É o que o texto diz. Olha o que ele diz, ó. Nem dê lugar ao diabo. Então, quando eu guardo amargura, quando eu guardo problema, quando eu guardo ressentimento, eu estou dando brecha para Satanás entrar. Na minha família, na minha casa e na minha igreja. Vocês estão entendendo? Então, tem alguns textos aqui que você pode utilizar para saber quando é a hora de resolver o problema. Provérbios
18, 13. Provérbios 18, 13. Capítulo 18, versículo 13. Diz assim: responder antes de ouvir é o quê? É tolice. Certo? E tolice é o quê? É vergonha. Então, quando você for resolver um problema, primeiro, tente entender de fato o que é que está acontecendo. Não seja rápido para formular as suas convicções de quem é que está certo e quem está errado. Certo? No conflito entre pessoas, dificilmente tem um lado certo e um errado. Geralmente está todo mundo errado. Entendeu? Um erra porque pecou contra o outro erra porque reagiu pecaminosamente. Mas erro tem dos dois lados. Mas certifique que você tem informação correta. Segundo princípio, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Se queremos ter relacionamentos redimidos, precisamos o quê? De amor. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor faz o quê? Me ajuda aí. O amor faz o quê? Quantos pecados? Muito. Ah, a pessoa errou uma vez comigo. Se você ama, perdoa. Ah, mas ela erra demais. O que é que você precisa? De amor. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Eu gosto de também chamar esse princípio aqui, que é assim: o crente verdadeiro, ele deve ter o coração da mãe de bandido. Você já conversou com a mãe de um bandido? Ruim. Oh, meu Deus, meu filho é tão bonzinho, bichinho. Eu já conversei com a mãe que o filho derrubou ela, botou o pé no pescoço e roubou a casa dela. Aí ela chegou, ela acolheu, fez almoço e recebeu ele em casa de novo. É um amor que cobre uma multidão de pecados. Então, querido, se há pouco amor, há velocidade para que eu fique ressentido. Se existe pouco amor, vai ser fácil lhe magoar. Você vai ser o que eu gosto de chamar de o crente pele de casca de ovo. Já viu a pele de casca de ovo? Você vai tirar ela, qualquer coisinha, ela... Ah, e o fulano disse que eu era... Não curtiu a minha foto. Postei a foto, o fulano não curtiu a minha foto. Aí o mundo se acabou. A pessoa fica chateada. O amor cobre uma multidão de pecados. Certo? Então, ame. Relacionamentos redimidos envolvem amor. Não existe... Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse eu digo ao pastor Paulo, né? 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo diz assim: eu sou o maior de todos os pecadores. Isso é uma disposição que ele tem para ter. Então, ele desconfia de si mesmo. Geralmente, nós fazemos o contrário. Diz assim: eu sou o melhor de todos os pecadores. Né? E aí, quando a gente tem isso, é muito fácil a gente ficar ofendido. Certo? Por quê? Porque como é que a pessoa não fez isso comigo? Ela viajou e não me chamou. Ela foi meu aniversário, ela não me mandou mensagem. Né? Ah, porque o fulano, no dia do aniversário do fulano, o Beltrano abraçou e disse que ele era lindo. No meu só disse que eu era lindo, mas não me abraçou. Aí fica nessas questões, queridos, que acabam atrapalhando e gerando distanciamento. Então, o texto está dizendo para nós: o amor cobre uma multidão de pecados. Não importa quão ruim a pessoa seja, ela sempre vai ser melhor do que você perante Deus. Ninguém pode fazer uma coisa tão ruim com você do que o que você fez com Deus, porque você matou o Filho de Deus. E o que é que Deus fez com você? Ele perdoou, Ele amou. Entendeu? Então, o que é pior? Você levar o Filho de Deus à cruz ou alguém não curtir a sua foto no Instagram? Não dizer que você é a pessoa mais linda do mundo no aniversário. É o que nós fizemos com Deus. E Deus nos perdoou. Então, o que é que nós devemos fazer, irmãos, como igreja? Perdoar. Sabe? Amém? Diga assim: ninguém, repita comigo, nunca fará comigo
pior do que eu fiz com Deus. Mas mesmo assim, Deus me amou. Amém. Certo? Então, segundo lugar, outro princípio aqui para ajudar a gente a manter-se atualizado. Provérbios 15, 23. Vai lá comigo, Provérbios 15, 23. Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Então, irmãos, nós precisamos alinhar junto com não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, a sabedoria de saber dizer a palavra na hora certa para a pessoa. Amém? Efésios capítulo 4, verso 15. Vamos voltar lá. Efésios 4, 15. Diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, qual é a atitude no coração enquanto nós queremos construir relacionamentos saudáveis? Eu quero falar com o meu irmão para que ele cresça em Cristo. A atitude do coração é que quando eu vou conversar com o meu cônjuge, com o meu filho, com o meu irmão, com o meu colega, com a pessoa do meu trabalho, eu esteja me perguntando, será que eu quero que ele cresça em Cristo Jesus? Eu estou chateado porque ele pecou contra Deus ou porque ele fez isso comigo? Entende? A preocupação deve ser essa. Amém? As minhas palavras demonstram amor, porque a verdade precisa ser dita em... Algumas pessoas dizem assim, ninguém gosta de mim porque eu digo a verdade na lata. Não, não é. Às vezes é porque você é chato. Entendeu? Diz a verdade de modo sem amor, de modo inconveniente. A verdade precisa ser dita, mas a verdade precisa ser dita em amor. E o que é o amor? Visando o crescimento do outro. Não é assim, eu vou dizer uma verdade na cara daquela bicha velha, não, viu? Ela está precisando ouvir umas verdades. Então rindo, né? Não ri alto não que se entrega, viu? Então a ideia é, eu vou falar a verdade porque eu acho que ela está em tolice, eu quero ajudar ela a não ficar nessa tolice. Vocês estão entendendo? Amém? Bem, e terceiro, ou último, próximo, né, que é Provérbios 3, versículo 5. Bota aí, por favor, Lucas. Provérbios capítulo 3, verso 5. Quando eu vou resolver problemas, eu estou confiado no meu próprio entendimento ou estou confiando em Deus? Eu tenho pedido ajuda a Deus para resolver esse problema. Então o provérbio diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Amém? Então vamos lá, primeiro princípio, qual é? Falar o quê? Segundo princípio, manter-se atualizado. Terceiro, voltando para Efésios capítulo 4. Olha, Fernando, esse material aqui é do curso de noivos, viu? Conhecer alguém aí que quer noivar? Efésios capítulo 4, verso 29. Diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra, mas somente a palavra que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim você vai fazer o quê? Transmita graça aos que ouvem. Isso aqui é só no bom dia, no café da manhã? Ou esse versículo pode ser aplicado na hora do barraco? Esse é um bom texto para você ter decorado, para na hora que o quebra-pau se instaurar, você tenha, eu vou transmitir graça. Porque na hora que o quebra-pau se instala, a última coisa que a gente quer transmitir é graça, né? A gente quer ódio, assassinato, violência, esquartejamento. Mas eu creio, irmãos, que o Evangelho é poderoso para restaurar, para que a gente possa transmitir graça aos que ouvem. Agora, como é que eu transmito graça de modo prático? O que é transmitir graça? É quando eu decido não atacar a pessoa, mas eu vou atacar o problema. Certo? Então, em vez de atacar a pessoa, onde eu vou definir a identidade dela a partir do erro,
pai, você é um lesado, você é um ingrato, você é um mentiroso, você é um suvino. Em vez de eu dizer isso, eu vou dizer, olha, essa sua atitude, ela não condiz com um cristão. E aí eu vou ajudar a pessoa a ela entender que aquela prática não é uma prática de um crente. Eu vou transmitir graça, eu vou ajudar ela a santificar, a se parecer mais com Cristo. Amém? Não use a comunicação que ataca a pessoa. Eu me lembro do pastor Aloíris, há 13, eu não lembro. Ó. O pastor Aloíris, num renovo cristão, lá no auditório da Igreja de Cristo do Parque Araxá, ele pregou um sermão sobre... não lembro o título do sermão exatamente, me desculpe, pastor, fazem 13 anos, né? Nem ele lembra. Pois é. Mas ele falou assim, no dado momento da pregação. Eu era adolescente nessa época. Ele disse assim, olha, a pessoa com que você convive, ela tem o Espírito Santo. Então, sempre que você for fazer alguma coisa com ela, lembre-se que ela tem o Espírito de Deus. Ele falou isso no contexto de namoro. Na época ele gostava muito de... Ainda gosta, né? Pois é, mas na época era mais aguçado, né? Aí ele falava muito de negócio de namoro e tal. Aí ele disse, cuidado. Aí ele disse, por isso namore no claro. Namore no claro. Aí ele disse, né? Aí eu quero puxar aqui essa aplicação do pastor Aloíris lá no Parque Araxá, uns 13 anos atrás, para nós hoje. Quando você for brigar, saiba que a pessoa com quem você está brigando, se ela é um crente, ela tem o Espírito Santo. E você precisa aprender a falar a verdade dentro do limite do respeito, para que você ajude a pessoa a se santificar. O objetivo do conflito cristão é alinhamento e não a atitude a alcançar, certo? A palavra aqui que o texto diz aqui transmite o que, gente? Transmite graça. A graça, a definição mais básica de graça é o quê? Um favor imerecido. Não é que a pessoa é boazinha, não. E você vai tratar ela como boazinha, não. Pode ser que alguém tenha feito uma coisa que lhe doeu. E ela merecia, se fosse por justiça, ser condenada por você e por suas palavras. Mas o objetivo seu é ser um crente que vai transmitir graça. Então você vai oferecer a ela o que ela não merece, que é o seu amor, o seu perdão e a sua misericórdia. Porque foi exatamente o que Deus fez com você. Se você não tem essa disposição, rasgue o Pai Nosso da sua Bíblia. Porque o texto diz, perdoa os nossos pecados. Qual é o padrão e o modelo que ele dá, que ele pede? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se quem lhe ofende você guarda, você se relaciona com a pessoa com base na ofensa que ela fez a você, não espere que Deus faça assim, não faça diferente. Porque o objetivo é transmitir o quê? Graça. Graça é para quem merece? Não. Graça é para quem não merece. É um favor imerecido. Eu gosto sempre de contar, para ilustrar graça, a história do... Eita, agora esqueci o nome do personagem. Quem gosta de cinema aqui vai lembrar. O Les Miserables. Como é o nome do cara? Jean Valjean. Jean Valjean. Jean Valjean era um ladrão que foi preso, passou 25 anos preso, e aí, quando ele foi preso, ele saiu com uma marca. Mesmo que ele tivesse dinheiro, a marca dele de bandido não deixava ele encontrar uma hospedagem, um lugar para dormir. Aí ele foi na casa de um cristão. Chegou na casa de um cristão muito rico, aí o cristão o acolheu. Deu uma mesa, um jantar, um banquete para Jean Valjean, e disse a ele, olha, esse aqui é os seus aposentos. Aí o João Valjean foi dormir, aí o João Valjean viu a ruma de louças chiques, coisa de ouro. Aí que ele pensou, rapaz, quando esse cristão dormir, eu vou fazer o quê? Olha, vou pegar. Aí ele pegou, roubou e saiu. Quando ele saiu, a polícia prendeu ele. Aí ele disse, onde foi que você conseguiu isso? Aí ele disse, eu consegui na casa do meu amigo cristão, ele me deu. Aí o policial, pois nós vamos lá na casa dele agora para ver se isso é verdade. Aí quando chegou lá, bateu na porta e João Valjean se tremendo todinho. Ele disse assim, olha, esse rapaz aqui roubou essa ruma de cor da sua casa. Mas ele está dizendo que não foi roubo, foi você que deu.
Aí ele disse, aí o cristão falou, foi eu que dei. Inclusive, ele esqueceu. Aí pegou o bem mais valioso da casa e deu para João Valjean. Aí o policial ficou sem entender, e aí João Valjean ficou sem entender, e aí depois que o policial foi embora, ele disse, agora vá e trate os outros da mesma maneira. João Valjean merecia a peça mais valiosa da casa do cristão? Ele merecia ser preso. Mas o cristão decidiu transmitir graça. Então, em seus relacionamentos, escolha transmitir graça. Amém? Então, qual é o nome do terceiro princípio? Sempre ataque a pessoa e nunca o problema. Sempre ataque o problema e nunca ataque a pessoa. Amém? Primeiro princípio, falar a verdade. Vou ver se a gente faz aqueles... eu estou pensando aqui no Harry Potter, que tem aqueles negócios assim. Aí bota aqui, falar a verdade, manter-se atualizado. Né? Para que até quem passa correndo veja. Eu queria que esses 4 princípios norteassem a nossa igreja. Amém? Quarto. Versículo 31 e 32. E aqui eu vou finalizar. Ele diz assim, sim, verso 30 ele diz, não entristeça o Espírito Santo no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, quando eu ataco a pessoa e não o problema, eu entristeço o Espírito Santo de Deus. Observe que num relacionamento mal resolvido, numa briga mal resolvida, eu posso dar brecha para o Satanás e eu posso entristecer o Espírito Santo, numa mesma atitude errada. Então, cuidado. E o quarto e último princípio é o princípio haja e não reaja. A reação, ela é instintiva, mas a ação, ela demonstra domínio. A ação é planejada, a reação é impensada. Então o texto aqui vai descrever as reações no versículo 31. Olha aí comigo. Quais são as reações pecaminosas? Amargura, indignação, a ira, a gritaria, a blasfêmia, todo tipo de maldade. Isso são reações. Ninguém precisa se esforçar para ser assim, não. Todo mundo é assim naturalmente. Certo? Isso são as reações. Primeiro, o que é a amargura? A amargura é o oposto da ira. Na ira, a pessoa tem a descarga elétrica de energia, as emoções dela ficam afloradas, ela tem a descarga e explode. Na amargura, ela tem a descarga, mas ela é socialmente modulada. Então, o que é que ela faz? Ela implode. Bum! Só que ela não diz nada, ela só olha assim. Aí ela fica relembrando e remoendo aquilo que a pessoa falou. E fica se amargurando, se revolvendo. Isso aqui não acontece entre vocês não, que vocês são santos. Mas eu que sou pecador... Às vezes a gente está numa confusão e diz assim, rapaz, se eu tivesse dito isso naquela hora, eu tinha ganhado a briga. Alguém já teve já rebrigou na mente? Vocês? Estou surpreso. Certo? Acabei de quebrar o princípio, que foi irônico, né? Falar a verdade não envolve ironia. Certo? Bem, então, a amargura, né? A amargura é eu carregar o erro da pessoa contra ela várias vezes. A ira é a explosão de raiva. A cólera é a inimizade e a indignação que procura vingança. A palavra aqui descreve um processo de queima da madeira lenta. Então, não é diferente da ira. A ira é uma explosão. Mas a cólera, ela é uma raiva que eu vou tendo assim, que ela vai queimando. Eu vou ficando, vou matar na unha. Falando, ai, velho. Vou matar na unha. Vai comer na minha mão. Entendeu? Então, cuidado. Gritaria, né? Que é a disputa, a contenda pública, a briga. A calúnia são palavras que machucam, que rebaixam o outro, que abusam do outro. E a malícia é o desejo de machucar o outro e vê-lo sofrer. Então, nós temos 2 abordagens no momento do fight, da baixaria. Certo? Qual é a primeira abordagem? A primeira abordagem é transmitir graça. E a segunda abordagem é machucar, é diminuir o outro. Então, cristãos deveriam, no momento da baixaria, do quebra-pau, transmitir graça.
certo? E não ser uma baixaria, ser uma altaria. Olha que coisa elegante esses irmãos aqui. Eu ficaria muito feliz se alguém dissesse assim: rapaz, eu vi os irmãos da tua igreja brigando, que coisa elegante. Os caras brigam assim com o evangelho. Aí o cara: eu te amo. Aí o outro: eu te amo mais. Aí a disputa é para quem ama mais o outro, né? Amém? Então essas atitudes, irmãos, são atitudes que nós devemos esquecer, tirar de lado. E nós devemos nos revestir de quê? O versículo 32. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. O bondoso aqui é tratar o outro bem. Compassivo é alguém misericordioso, que não trata o outro conforme ele merece. Faça uma resolução: eu não vou tratar o outro de acordo com o que ele merece. Porque eu, às vezes, posso merecer que os irmãos me tratem mal. E alguém pode merecer que você trate mal, porque a pessoa, mas você disse: eu decidi, não vou tratar como ele merece, eu vou tratar com misericórdia. Amém? E aí, perdão, irmãos. Perdão. O perdão, ele não guarda o rancor e ele não procura a vingança. O perdão é uma decisão de que não é um sentimento, não é uma emoção. É uma decisão de que eu não vou usar o erro do outro contra ele. Eu vou perdoar. Amém? O próximo sermão que eu vou fazer nessa série, eu vou trazer um sermão sobre perdão bíblico. Tá? Então vai ser lá em Mateus capítulo 18, no último domingo. Para agora, eu quero que vocês guardem essas 4 verdades. Vai ter briga aqui no meio da igreja? Vai ou não? Vai. Tinha na igreja de Paulo, a gente viu aqui vários exemplos de confusão, de contenda, faz parte. Vai ter briga no seu casamento? Tem algumas pessoas que falam assim: vai, viu? E é hoje. Calma, também não é assim não. Não? Vai ter ranhuras entre irmãos? Vai. Vai ter ranhuras no seu ambiente de trabalho? Pode ser que tenha. Mas se você é um crente que deixa o evangelho transformar todas as áreas da sua vida, você vai falar sempre a verdade, você vai se manter atualizado, você vai atacar o problema e não a pessoa, e você vai agir e não reagir. Conflitos acontecem somente quando 2 pessoas reagem de maneira que não agrada a Deus. Apesar de quão irresponsável a outra pessoa seja, apesar de quão ruim a outra pessoa seja, você tem a escolha de reagir biblicamente e de demonstrar graça àqueles que te perseguem. Amém? Relacionamentos redimidos é o que nós queremos construir aqui na igreja. Amém? Então, se tem alguém aqui na igreja que está chateado com o outro, alguém fez alguma coisa que o outro não gostou, deixa a pessoa saber. Ela, de novo, ela não tem a responsabilidade de adivinhar. Ela sabe que ela não é doida, né? Pois é, pode ser que seja, viu? Ou então se faça. Mas para você não dar margem, você obedece. Perdoe. Amém? Irmãos, eu quero muito que nós construamos relacionamentos saudáveis. Amém? Sabendo que nós somos pecadores, todo mundo aqui é ruim. Tem ninguém bom aqui, certo? Tem ninguém bom. Todo mundo aqui é ruim. E todo mundo é carente de Jesus. Tá bom? E outro, não existe igreja perfeita. Se descobrir igreja perfeita, por favor, não vá para lá, porque é para não atrapalhar o pessoal. Tá bom? Vamos ficar aqui mesmo, entre nós, nos atrapalhando, nos amando e tentando viver o evangelho. Amém? Vamos orar por relacionamento? Vamos cantar aqui aquela música que o pessoal fala a verdade? Se dá para cantar? De última hora. O de comunhão. Recebi o novo coração. Ei, aí cantar essa música, o Ferreira disse assim: eu quero, Senhor, coração. Aí Deus deu para ele. Deu certo, né? Vamos cantar?
Vamos cantar essa canção. E aí, irmãos, eu queria que nós fizéssemos um momento de comunhão. Ao invés de nós agora baixarmos a nossa cabeça, enquanto os irmãos cantam, fechar o nosso olho e orar, eu queria que você saísse do seu lugar e cumprimentasse o seu irmão. Mas quando eu digo sair do lugar, até o pessoal daqui vai ser totalmente desconfortável para vocês, tá certo? Mas o meu papel é gerar desconforto aqui. Então você se levanta e eu queria que trocasse assim, todo mundo andando, abraçando, cumprimentando, dizendo, estamos juntos, em Cristo Jesus. Relacionamentos redimidos. Pode ser? Hoje, essa música, deixa eu ensinar aqui como é que se canta essa música. Essa música não se canta para Deus. Então tem gente que canta, eu preciso de ti, olhando para Deus. Não, essa música a gente canta para o outro. Eu preciso de ti, querido irmão. Pode ser? Vamos colocar de pé. Segui o novo coração do Pai. Fruto
Louvado seja o Senhor. Somos um em Cristo e vamos viver como uma família com relacionamentos redimidos. Amém? Vamos orar. Depois vamos ter os avisos. Quem que vai fazer o CHJ News hoje? Eládia? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela nossa família que Tu nos tem dado, Pai. Queremos, Senhor Deus, que essa canção, Pai, ela não esteja apenas em nossos lábios, mas em nossa prática enquanto igreja. Queremos construir relacionamentos saudáveis, Senhor Deus, não perfeitos, mas relacionamentos que são cercados pelo Teu Evangelho, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus. Traz unidade, traz amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. E derrama da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.